Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. Essa aula é destinada às turmas do terceiro ano, A e B, da escola Elze Lima Verde Montenegro. Hoje nós vamos falar sobre o gênero textual relato pessoal. Na aula passada, nós falamos sobre o gênero história em quadrinhos. Estudamos esse gênero, vimos que história em quadrinhos, também é conhecida como HQ, é uma narrativa composta por textos e imagens dispostos em pequenos quadros sequenciais. Vimos a finalidade desse gênero textual, vimos que o principal objetivo das histórias em quadrinhos é entreter o leitor, geralmente por meio do humor. Vimos ainda os elementos, quadro, legenda, linhas cinéticas, metáforas visuais e balões. Vimos os tipos de balões e fizemos ainda a leitura das características das histórias em quadrinhos. Hoje nós vamos falar sobre o relato pessoal. Vamos começar pelo conceito. Apresenta uma narração sobre um fato marcante da vida de uma pessoa. Então vamos entender o que isso significa. É uma modalidade textual, tudo bem, aqui ele está se referindo a um gênero textual. Nós já estudamos os gêneros bilhete, conto, fábula, história em quadrinhos. Agora nós estamos iniciando o estudo do gênero relato pessoal. Apresenta uma narração, uma sequência de fatos, vai contar uma história sobre um fato marcante da vida de uma pessoa. Muito bem, o próprio nome já é autoexplicativo. Relato pessoal, vai relatar, vai contar algo sobre a vida da própria pessoa. O relato pessoal pode ser também sobre um grupo, não é necessariamente sobre uma pessoa específica. Isso nós vamos ver aqui na finalidade. A finalidade do relato pessoal é documentar memórias ou vivências de um indivíduo ou até de um grupo. É isso mesmo. Como eu comecei a explicar no slide anterior, o relato pessoal mais comum é aquele que fala da própria pessoa. Tudo bem, aí está se referindo a um indivíduo, mas pode se referir a um grupo de indivíduos. Tá? Ele tem essa finalidade de documentar as memórias, os momentos importantes daquela pessoa ou daquele grupo. A estrutura do relato pessoal tem um título, introdução, desenvolvimento e conclusão. O título do relato pessoal deve apresentar uma estratégia de impacto, algo que chame a atenção do leitor, que instigue a sua curiosidade e o convença a atentar à leitura. Então, quando você for identificar um relato pessoal, quando você for escrever, começa pelo título. Tem a introdução. A introdução são os primeiros parágrafos do relato pessoal. Eles são dedicados a apresentar a contextualização do narrador-personagem e a situação inicial da sequência de fatos. O tempo, o espaço, o personagem, o narrador-personagem, que daqui a pouco eu vou explicar melhor como funciona o narrador-personagem. Mas tudo isso é incluído na introdução. Então, primeiro o título, depois a introdução, é o começo do relato pessoal, depois o desenvolvimento, que são os parágrafos centrais, dedicados a relatar os fatos da sequência apresentada. Você começou a contar o seu relato aqui, na introdução, depois de colocar o título. Aqui você desenvolve o que você começou a contar, e no final você conclui. Na conclusão, é o encerramento da apresentação dos fatos. Também pode haver uma reflexão sobre as experiências, conclusões após as vivências, mudanças ou outros tipos de desfechos para os fatos apresentados durante o relato. Portanto, essa é a estrutura do relato pessoal. Título, introdução, desenvolvimento e conclusão. As características do relato pessoal. Primeiro, é um texto
narrativo. Nós já vimos o gênero textual conto, o gênero textual fábula e o gênero textual história em quadrinhos, que também são textos narrativos. Narrar é contar uma história. Então, o relato pessoal, ele também conta uma história, ele narra. Tem uma sequência de acontecimentos. É um texto narrativo. Conta histórias verídicas. Aqui está uma clara diferença entre o relato pessoal e esses gêneros que eu citei. Conto, fábula, história em quadrinhos. Porque esses três que eu acabei de falar contam histórias fictícias, histórias imaginárias. O relato pessoal não. Conta uma história verídica, uma história verdadeira, uma história que aconteceu mesmo. É escrito em primeira pessoa. Mais adiante, nós vamos estudar as pessoas do discurso. Não é o tema da nossa aula agora. Vamos estudar primeira pessoa, segunda e terceira. Isso do singular e também do plural. Mas só para que você tenha uma noção básica, são elas as três pessoas do singular: eu, tu, ele. As três pessoas do plural: nós, vós, eles. O relato pessoal é escrito em primeira pessoa. Pode ser a primeira pessoa do singular, eu, ou pode ser a primeira pessoa do plural, nós. Então, vai aparecer muito a palavra eu, por exemplo, no relato pessoal. Você não vai narrar uma situação sobre outra pessoa. É uma situação que aconteceu com você, a pessoa que está contando a história. Por isso que ela é narrador e personagem ao mesmo tempo. Olha só, experiências relevantes vividas pelo próprio narrador-personagem. Quem é narrador? Quem conta a história. E o personagem é quem participa da história. Esses elementos no conto, por exemplo, eles podem se diferenciar. Nem sempre o narrador vai participar da história. Mas no relato pessoal, não. No relato pessoal, o narrador conta e também participa da história. Por isso que ele é chamado de narrador-personagem. E ele conta o quê? Qualquer coisa? Não. São experiências relevantes vividas por ele. Experiências relevantes. Relevantes significam importantes. São fatos, são acontecimentos importantes que aconteceram com o narrador. Não é qualquer fato, não é qualquer acontecimento, é algo importante, algo que causou impacto nele e ele deseja contar, deseja relatar. Então essas são as características, algumas, do relato pessoal. Tem outras, por exemplo, os verbos. Geralmente são no passado, são escritos no passado. Depois nós vamos estudar um conteúdo específico sobre os verbos. Vamos ver os tempos verbais. Mas geralmente eles são usados aqui no relato pessoal no passado. Eu trouxe aqui um exemplo de um relato pessoal. Esse exemplo está no livro de português que nós vamos começar a utilizar hoje. Está na página 11 do livro de português. Eu quero que vocês façam uma leitura. Pode fazer a leitura tanto aqui na nossa aula, você pausa e vai fazer a leitura, como no próprio livro. Eu indico que você leia no livro, é melhor, tá certo? Então, leia esse relato pessoal, abra o seu livro de português na página 11 e faça a leitura. De toda forma, eu vou fazer a leitura aqui também. Vamos acompanhar. Longo caminho até a escola. Meu nome é Amesilda e eu sou uma menina que vive no Pará, um dos maiores estados do Brasil. Os meus pais saíram de Belém para morar em Ananindeua, quando eu ainda era pequena. Ananindeua é uma cidade que fica bem perto de Belém. Nossa família é grande, somos 14 irmãos. É muita gente e muita alegria. Primeiro, moramos em uma casa de barro.
mas agora está ótimo. Mudamos para uma casa de madeira, grande, onde cabe todo mundo. Meu pai aprendeu a ler porque minha avó se preocupou muito com isso, e ele quer que a gente também estude. Mas não é fácil. Nós temos de andar 5 quilômetros todos os dias para ir à escola. É um caminho estreito de terra onde só passa um carro. A escola se chama José Marcelino de Oliveira e eu gosto muito de lá. Ando muito, mas vale a pena. Eu adoro estudar. Eu ainda não sei muito bem o que eu quero ser quando crescer. Quem sabe trabalhar no posto de saúde, ajudando as pessoas. Aqui no bairro do Maguari tem um posto. Eu adoro trazer meus irmãos para vacinar, só para ver a mulher aplicar a injeção, aquela seringa brilhando, mas de tomar, eu não gosto não, só de ver. Pronto, fizemos a leitura desse relato pessoal. Aqui você já identificou alguns elementos, como o título, Longo Caminho até a Escola. Foi o título dado a esse relato pessoal. Depois a introdução, trazendo o nome da narradora personagem, que é a Mesilda. Ela quem conta a história sobre a própria vida dela, sobre o caminho que ela percorre para ir à escola. Aqui é a introdução. Depois tem o desenvolvimento, ela falando sobre os pais, dizendo que eles saíram de Belém para morar em Ananindeua, dizendo que moraram em uma casa de barro e depois mudaram para uma casa de madeira. Aí aqui ela continua, aqui também é o desenvolvimento. Continua dizendo que tem que andar 5 quilômetros todos os dias para ir à escola. Diz que anda muito, mas vale a pena porque ela adora estudar. E aqui esse último parágrafo é a conclusão, é o encerramento do relato pessoal. Ela diz que não sabe o que quer ser quando crescer, que talvez possa trabalhar no posto de saúde. Ela faz aqui uma reflexão, diz que gosta de levar os irmãos para que eles se vacinem, mas que ela não gosta de injeção, ela gosta só de ver. Esse é um exemplo de relato pessoal. Para concluir a nossa aula, eu vou passar aqui uma atividade. Essa atividade ela vai ser feita no livro de português, é para resolver as questões 3, 4 e 5 da página 12. Pode resolver no livro mesmo. Quando você terminar, você tira uma foto legível da atividade resolvida e envia para mim. Pode enviar lá no grupo ou pode enviar no privado também. Tá bom? Pessoal, encerramos aqui a nossa aula sobre o gênero textual relato pessoal. Até a próxima!